tudo bem? Hoje nós teremos aula de História e Geografia. O conteúdo está nessas páginas 139 a 148. Nessas leituras que iremos fazer hoje, nós vemos a questão do trabalho, tá certo? Então, aqui nessa primeira página, nós temos o seguinte: você vai lá na página 175 e vai ver a imagem dos trabalhadores das comunidades. E você vai colar essas imagens de acordo com cada figura, com cada personagem. Ele vai trabalhar dependendo das suas roupas, das suas características. Você vai colocar esses personagens aqui, tá certo? Aqui nós vamos falar a respeito das atividades de trabalho, atividades relacionadas à agricultura, à pecuária, extrativismo, indústria e comércio. Nós vemos que a agricultura está relacionada a atividades ligadas à questão do plantio, da colheita, não é? Então aqui nós temos essa figura que mostra bem isso, né? Então a agricultura está ligada a cultivo de hortas, né? Preparar, plantar e colher. A pecuária está ligada à criação de animais e também para o seu consumo ou para que ele vire matéria-prima para a indústria. A atividade extrativista consiste na retirada, né, do nosso ambiente natural do minério de ferro, por exemplo, do ouro ou de outros minérios, né, para que sejam transformados pela indústria. Então aqui nós temos o extrativismo, é a extração de produtos da natureza, que são, por exemplo, a coleta de frutos, sementes, raiz, a caça, a pesca, extração de minérios, como a areia, o petróleo, o ouro. Tudo isso aqui é uma extração. Aqui nós temos o exemplo da extração do minério de ferro. Olha como que transformou essa paisagem, né? Aqui nós temos a atividade industrial, que é basicamente quando você pega a matéria-prima que foi advinda da agricultura, ou advinda da pecuária ou do extrativismo e transforma aquilo em um produto, né? Um produto derivado. Então aqui nós temos que a atividade industrial é onde acontece a transformação da matéria-prima em um produto. A atividade comercial é aquela atividade depois que o produto já foi criado ou cultivado, ele passa a ser comercializado, a ser vendido em lojas, em feiras, em shoppings, não é? Então aqui nós vemos a importância do solo. Qual a importância do solo na nossa vida? O solo é fundamental. Além de ser o lugar onde nós edificamos nossas moradias, também é um local onde fazemos as plantações. Se não fosse a agricultura, nós não teríamos na nossa casa o feijão, o arroz, o açúcar, o café, não é? Então, tudo isso são produtos que você tem na sua casa e que eles passaram por um processo de plantio, de colheita, de transformação, de industrialização. Então, tudo isso é muito importante. A água também é muito importante, ela é vital. Sem a água nós não sobrevivemos. Aqui nós temos, né, duas figuras que mostram coisas que não deveriam ser feitas, né? O lixo sendo e o despejo de esgoto sendo jogado, né, num canal, num rio. Então isso não é bom porque polui a água. Aqui nós temos a derrubada de árvores, né? Então quando acontece isso, o solo fica muito exposto. Quando vem as chuvas e o sol muito forte, isso pode rachar, criar erosão. Então são duas figuras que você vai dizer para mim aqui, ó. Pinte de marrom, a alternativa que se refere ao bom uso do solo. Pinte de azul, ao que se refere ao uso adequado da água. Você também pode utilizar as duas cores, caso a alternativa se refira tanto ao solo quanto à água, certo? Aqui, pessoal, nós temos uma historinha sobre os garimpos. Pessoal, o que é o garimpeiro? O garimpeiro é aquele que vai garimpar, ele vai cavar, ele vai procurar algum minério. Que minério é esse? Que elemento é esse? Nós temos várias histórias de garimpeiros que procuravam ouro. Então, o ouro é uma pedra muito valiosa, muito preciosa, e as pessoas há um tempo atrás, e até hoje, né? Mas há um tempo atrás isso era muito corrente, acontecia muito, então as pessoas tinham aquela vontade de encontrar esse ouro e ficarem ricas, enfim. E aqui nós temos um trecho de uma história
tá? Que é a história Caça ao Tesouro, uma viagem ecológica. E vamos ver aqui, vamos analisar esse trechinho. Eles tinham acabado de entrar num garimpo que parecia um formigueiro de gente. Imagine um grande buraco, bem grande, assim, e várias pessoas. Eram milhares e milhares de homens cavucando, arrancando terra, peneirando, lavando, muitos dentro de grandes buracos. O que esta gente está fazendo, professor? Perguntou Juliana. São garimpeiros, estão procurando ouro. Quer dizer que vão ficar ricos? Alguns até ficam, mas o que fazem é terrível, porque prejudicam a natureza. Parece que ninguém faz as coisas do jeito certo, disse Alexandra. Que tipo de local é descrito no texto? Que atividade econômica é praticada nesse local? Então, esse local parecia ser um local, né, de onde havia terra, onde havia uma vegetação que estava sendo modificada, não é? Então, que atividade econômica é essa, né? É uma atividade de extração, estava sendo retirado um minério, no caso, o ouro, né? Desenhe como você imagina a paisagem vista pelos personagens da história. Depois exponha seu desenho. No caso aqui, você pode escolher um trecho, né? Tem uma parte que fala que parecia um formigueiro de homens. Outros pareciam todos cavucando, cavando, né? Tentando encontrar uma pedra preciosa. Você pode fazer um desenho. Aqui você vai enumerar as colunas. Agricultura. A agricultura se refere ao plantio, à colheita. A pecuária se refere à criação de animais. O extrativismo é quando você extrai da natureza algum produto que vai ser transformado pela indústria, né? A indústria é onde acontece essa magia, essa transformação da matéria-prima num produto. E o comércio é a venda, não é? A venda desses produtos. Então, você vai fazer a correlação. Aqui, pessoal, nós temos esse texto, ele vem falar sobre a transformação dos lugares com o passar do tempo, como que era antes, como que é agora. Então, as nossas cidades, as florestas, os locais, eles foram se transformando com o tempo para atender à necessidade das pessoas daquele local. Então, dependendo daquilo, da ação do homem, da necessidade do trabalho, da necessidade da própria população, no crescimento da população, foi necessário algumas coisas. Então, aqui, encontramos outro exemplo de como o trabalho pode transformar a paisagem local na história de Minas Gerais. Então, durante o século XVII, muitas pessoas foram para a região das atuais cidades de Ouro Preto, Mariana e Diamantina para trabalhar na mineração. Então, quando se começa a trabalhar na mineração, então aquela paisagem nativa, né, ela começa a ser modificada, porque eles vão cavando, vão fazendo aquelas erosões. Então, o trabalho dos garimpeiros, eles também deixam, né, as suas marcas e vão transformando a paisagem. Então, por exemplo, como o garimpo cresceu muito, teve que se construir estradas, portos, caminhos, né, para se chegar lá. Então, tudo isso foi uma transformação que aconteceu na sociedade. Além de contribuir para o surgimento de cidades e a criação de estradas, o trabalho de exploração e comercialização do ouro proporcionou o desenvolvimento de várias profissões, especialmente daquelas ligadas ao comércio. Então, isso tudo foi sendo modificado. Desenhe ou cole no espaço a seguir uma imagem que retrate uma atividade de trabalho desenvolvida na sua comunidade. Então, aqui, né, na nossa comunidade, aqui na Ceilândia, nós temos várias atividades de trabalho. Você pode desenhar ou apenas colar. Por exemplo, nós temos atividades do comércio, aqui é bastante, né? Nós temos isso bem claro. Aqui em Ceilândia nós temos uma área rural também, que tem plantio, que é a atividade da agricultura, ou até de criação, né? Então você vai retratar aqui. Aí, dependendo do que você colocar, a resposta de cada um pode ser diferente, tá bom? Então, aqui nós temos, falando dessa questão das transformações, que muitas vezes, por conta do próprio trabalho, da necessidade das pessoas, né, as paisagens elas são transformadas. Aqui nós temos algumas figuras que mostram esse comparativo.
Temos aqui o Porto do Rio de Janeiro em 2011 e 2015. Olha quanta coisa que aqui não tinha aqui e agora tem. Olha só essas duas fotografias, uma de 1901 e uma de 2015. Olha para a vegetação que existia aqui e aqui nós já temos a paisagem transformada dos dois lados. O tipo de pavimentação, aqui nessa estrada passa um trem e aqui, será que passa trem? Aqui nós já temos uma estrutura, né, uma pavimentação já de pista, né, onde passam automóveis, então tudo isso foi sendo modificado. Olha aqui que legal. Observe a sequência de fotografias da cidade de Brasília, no Distrito Federal, em dois momentos diferentes e faça o que se pede. Então aqui nós temos a esplanada dos ministérios, que é o eixo monumental, em 1959, ainda em plena construção. E aqui em 2014 nós já temos toda a estrutura dos ministérios, da esplanada, não é? Desses eixos, então tudo pavimentado. Que mudança você observa? É só você olhar que você vai ver várias mudanças, não é? E no bairro onde você mora, há algum elemento que está sendo modificado? Então você vai perceber se aqui onde nós moramos alguma coisa está sendo mudada, está sendo construída, está sendo modificada. Aí você coloca aqui, tá certo? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.